Acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. O salmo está em Isaías, capítulo 12. Um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. O que acontece quando o amor deixa de ser sentimento e se transforma em aliança? O que fazemos quando aquilo que prometemos para sempre começa a exigir sacrifício? É possível amar sem possuir? É possível permanecer fiel quando o mundo nos ensina que tudo é descartável? E talvez a pergunta mais profunda desta liturgia: será que ainda acreditamos que existem coisas que não podem ser reduzidas à lógica do se me faz bem, eu fico, se deixou de me agradar, eu abandono? As leituras de hoje falam de aliança, fidelidade, infidelidade, misericórdia e entrega. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Maximiliano Kolbe, que aparece como uma testemunha radical disso. Ele não viveu um cristianismo baseado simplesmente em sentimentos religiosos. Sua vida terminou no campo de concentração de Auschwitz, quando ofereceu-se para morrer no lugar de outro prisioneiro. E ali o evangelho tornou-se carne. Não há maior amor do que dar a vida pelos amigos, conforme João 15, versículo 13. Kolbe compreendeu que o amor verdadeiro não pergunta apenas o que recebo, mas por quem estou disposto a entregar a minha vida? Na primeira leitura de hoje da profecia de Ezequiel, capítulo 16, dos versículos 1 ao 15, versículo 60 e versículo 63. É um dos capítulos mais fortes e até desconcertantes do Antigo Testamento. O profeta apresenta Jerusalém através de uma alegoria matrimonial. A cidade é comparada a uma mulher abandonada, encontrada em situação de extrema vulnerabilidade, e Deus passa por ela e diz: vive. Essa pequena palavra é decisiva. A história começa não com o mérito de Jerusalém, mas com a iniciativa gratuita de Deus. Ela estava perdida, Deus a encontrou. Ela estava abandonada, Deus lhe deu vida. Ela não possuía nada, Deus a revestiu. E o texto chega ao ponto culminante. Fiz contigo uma aliança, oráculo do Senhor Deus, e tu te tornaste minha. Não é simplesmente um contrato. A aliança bíblica envolve relação, compromisso, fidelidade e pertencimento. E é por isso que a linguagem matrimonial aparece. Deus não está descrevendo uma relação comercial. Eu te dou X e você me dá Y. É uma relação de amor e fidelidade. E aqui começa a ligação com o evangelho de hoje em Mateus 19, dos versículos 3 ao 12. Vejamos que os fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram: é permitido ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Observem a formulação. Eles não perguntam como construir um casamento fiel. Perguntam qual é o limite permitido para abandonar. Vejamos que na reflexão do evangelho de ontem, a preocupação era no limite do perdão. Agora nós temos uma questão jurídica. Jesus, porém, desloca a discussão. Ele não começa pelo divórcio, começa pela criação. Jesus cita: aquele que os criou desde o princípio, os fez homem e mulher. E aqui está uma chave fundamental da teologia matrimonial de Jesus. Ele retorna a Gênesis capítulo 1, versículo 27, e depois Gênesis 2, versículo 24. O casamento não começa com uma legislação humana. Ele está enraizado na própria criação. Jesus continua: por isso, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Os dois em uma só carne. A expressão vem de Gênesis 2, versículo 24. A união matrimonial envolve a pessoa inteira, corpo,
afetividade, vida, projeto, família, fidelidade e comunhão. E por isso Jesus conclui: assim já não são dois, mas uma só carne. A lógica é impressionante. O casamento não é simplesmente duas pessoas que permanecem juntas enquanto tudo funciona. É uma comunhão pela qual duas vidas se tornaram profundamente unidas. E com isso, temos na sequência a afirmação mais importante, por assim dizer. O que Deus uniu, o homem não se separe. Vejamos bem, aqui o sentido de unir, juntar sob o mesmo jugo. A imagem é forte, duas pessoas colocadas sob o mesmo jugo não significa ausência de dificuldades, significa uma união que possui uma dimensão que ultrapassa simplesmente a vontade humana. É exatamente aqui que encontramos a concepção católica do matrimônio como aliança e sacramento. Os fariseus levantam uma objeção. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio e repudiar? Jesus responde: por causa da dureza do vosso coração. E essa dureza do coração corresponde à linguagem bíblica do coração endurecido, que o problema não é que Deus tenha mudado de opinião. O problema é que o pecado deformou a capacidade humana de viver plenamente a aliança. Jesus, portanto, não coloca Moisés contra Deus, ele distingue o projeto original de Deus e a concessão diante da dureza humana. Esta é talvez a frase mais importante dessa passagem. Desde o princípio não era assim. Jesus não constrói sua ética simplesmente sobre aquilo que a sociedade considera normal. Ele pergunta: qual era o projeto original de Deus? Isso é extremamente atual. Vivemos em uma cultura em que muitas vezes a pergunta moral é: todo mundo faz isso? Jesus faz outra pergunta: qual é a vontade de Deus? E vejamos, aqui não está entrando no mérito da dimensão de casais de segunda união, não está entrando no mérito da questão do divórcio. Novamente, o amor cristão não se define com limitações morais. O amor cristão não é definido pela ausência de sofrimento, é definido pela capacidade de permanecer fiel no sofrimento. Isso não significa tolerar violência, abuso ou injustiça. A igreja não pode usar Mateus capítulo 19 para mandar uma pessoa permanecer em situação de violência. A defesa da indissolubilidade matrimonial não elimina a necessidade de proteger a dignidade e segurança dos cônjuges. Pelo contrário, o amor cristão nunca pode ser usado como justificativa para a violência ou de situações que distorcem a própria dignidade do ser humano. Vejamos que os discípulos dizem: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar. É quase como se dissessem: se é para sempre, então é difícil demais. E Jesus responde apresentando outra vocação. Nem todos são capazes de compreender isso, mas somente aqueles a quem é concedido. E aqui aparece a dimensão da graça vocacional. Jesus fala de 3 categorias de eunucos. Há eunucos que nasceram assim, os que foram feitos eunucos pelos homens, os que se disseram eunucos por causa do reino de Deus. Aqui é profundo toda essa dimensão naquilo que nós temos do projeto de Deus. Mas tudo isso, novamente, entra numa dinâmica do amor, da liberdade do ser humano, perante a graça de Deus, e mediante tudo isso, cabe a Deus entender verdadeiramente o que passa no coração dos fiéis. Mas no princípio de tudo, vejamos que no exemplo da figura do santo de hoje, a vida é uma constante entrega. Não somente é uma abstração, uma ideia, mas é uma pessoa, é um projeto de amor. E que possamos esvaziar de nossas falsas ilusões, de nossos falsos sentimentos e verdadeiramente entregar a uma vida que faz sentido. São Maximiliano Kolbe, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.